Assim, nós podemos ver aqui que a palavra grega, quando usada pelo apóstolo João, sempre significa princípio. Assim, é muito mais provável que essa palavra não signifique soberano ou magistrado. Tá? De fato, essa palavra nunca é traduzida como soberano nas versões da Rei Jaime em inglês. Vamos imaginar que você ainda não está dizendo assim mesmo, né? Bom, mas isso não prova nada, ainda tem uma chance da palavra significar magistrado, ou soberano ou governante. Se você acha isso, então é hora da gente ir para a terceira razão pela qual eu vou dar que ela não significa governante. Uma palavra específica para magistrado. 3. O apóstolo João usou uma palavra específica para magistrado ou príncipe 8 vezes, para ser mais específico. E não é a mesma palavra usada em Apocalipse 3,14. A palavra é archon, que significa a primeira em posição ao poder, chefe, governador, magistrado, príncipe e governante. Essa palavra nunca é traduzida como princípio no Novo Testamento. Nunca. 22 vezes como governante, 11 vezes como príncipe, 2 como principal, 1 como magistrado e 1 como principal governante. A única conclusão lógica a qual nós podemos chegar é: se João pensou que Jesus era o governante, o soberano, o príncipe da criação, ele não teria usado a palavra arché, mas teria usado a palavra archon, porque foi essa a palavra que ele usou para falar disso, em vez de arché. Se você não se sente convencido ainda que Jesus é o princípio da criação de Deus, então não se preocupe que a sua opinião vai mudar. Quer ver? Quarta razão. O uso de arché e criação no mesmo contexto, na mesma frase. A palavra arché é usada 3 vezes no Novo Testamento junto com a palavra criação. E adivinha? Como é que você acha que é traduzido? Sempre como princípio da criação. Eu vou usar as mesmas traduções que eu citei anteriormente para você ver que as comissões de tradução não têm compromisso com a verdade. Veja só, Marcos 10 na versão Almeida, mas desde o princípio da criação. A versão Almeida atualizada aqui está fazendo certo. Edição pastoral, mas desde o início da criação. Bíblia Viva, desde o princípio da criação, Deus fez o homem e a mulher. Nova versão internacional, mas no princípio da criação. A nova versão internacional é aquela que traduz como soberano, viu só? Engraçado que numa hora ela significa soberano para que a trindade não seja falsa, mas outra hora ela significa princípio porque isso não afeta a trindade. Bem ético isso, né? Bem ético. Parabéns aí à nova versão internacional. Show de bola. No Novo Testamento, na versão Palavra Viva, mas desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Outra versão que traduziu como soberano. Parabéns aí, ó. Ética total. Nova versão Palavra Viva, tá? A nova tradução na linguagem de hoje e a Bíblia na linguagem de hoje verteram esse versículo omitindo aí a palavra criação. Então eles só falaram no começo. Mas a ideia é a mesma, né? Outra passagem é Marcos 13:19. Versão Almeida atualizada diz assim: desde o princípio, versão edição pastoral, desde o início da criação. Bíblia Viva, começo da criação. Nova versão internacional omite a palavra início, não traduz a palavra início, mas de qualquer forma isso é relevante. Novo Testamento, versão Palavra Viva, também omite. Nova tradução na linguagem de hoje também omite. E Bíblia na linguagem de hoje também omite a palavra início, mas eles preferiram verter de uma maneira que transmitisse a ideia e não a literalidade. De qualquer forma, aqui nós temos princípio da criação em 3 versões da Bíblia, né? 2 Pedro 3,4 diz ali também, desde o princípio da criação, edição pastoral, desde o princípio da criação, Bíblia Viva, primeiro da criação. Primeiro dia da criação. Engraçado, né? Porque a Bíblia Viva é aquela que traduz como soberano lá em Apocalipse. Por quê? Porque isso invalida a trindade? Bem ético isso, né? Nova versão internacional, desde o princípio da criação, também lá em Apocalipse, essa versão traduz como soberano. Engraçado, porque aqui não é soberano, né? Bem legal, ó. Joinha para vocês ver. Nova versão internacional. Bem ético. Novo Testamento, versão Palavra Viva, desde o princípio da criação, também outra versão que traduz como soberano lá em Apocalipse, né? Bem ético isso que vocês estão fazendo, né? Traduz uma de um jeito, outra de um jeito, só para não validar a trindade, né? Bem ético isso. E a nova tradução na linguagem de hoje, a Bíblia na linguagem de hoje, elas omitem a palavra princípio. Mas então aqui nós podemos concluir que 100% das vezes que a palavra arché vem junto com a palavra criação, significa princípio da criação.
e não o soberano da criação ou qualquer outra coisa, a origem da criação, qualquer outra coisa. É princípio da criação. E aí, está convencido agora? Se você não está convencido, não se preocupe que isso vai mudar, tá bom? A verdade liberta.